Oi de novo. Como vocês devem ter percebido, o áudio continua vazando porque trens. Não sei se todo mundo que me segue sabe, mas eu anunciei acho que só no meu perfil pessoal. Muita gente que segue o blog me segue por lá, eu tenho adicionado. Então, eu tô grávida. Já faz bastante tempo, talvez eu já tenha completado 6 meses quando esse vídeo for ao ar. Primeira vez que eu tô falando fora do meu perfil do Facebook sobre isso, eu vou publicar no blog também. Eu pretendia fazer um anúncio assim, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer isso, então eu não fiz. A moça me sugeriu, tipo, fala como que tá sendo, porque tem vários mitos ao redor de gravidez e sobre maternidade em geral, sobre como eu me sinto a respeito e o que eu penso a respeito do ponto de vista de um ser humano normal. E um ser humano normal, no caso, é uma pessoa com falhas, com defeitos, com medos, com inseguranças, enfim. E aí eu publiquei no meu perfil pessoal ainda, falando para as pessoas mandarem perguntas. Primeira pergunta. Beatriz Cristina perguntou: qual foi sua reação quando você descobriu que seria mamãe? Eu fiquei desesperada, eu chorava copiosamente, porque não era algo que eu planejava, não era algo que eu queria, era... Não vou dizer nunca, mas se eu fosse mudar de ideia, seria em outras condições, sabe? Financeiras, emocionais, e são condições que eu ainda não tenho, mas... Eu tava com menstruação atrasada e eu comprei um teste e foi isso durante a manhã, que é o horário que eles recomendam, e eu comecei a chorar. Que eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia que espécie de vida eu poderia dar pra essa criança. Eu acordei o Charles porque ele entra no trabalho mais tarde que eu, então ele acorda depois. Eu acordei ele me consolou, falou que tava tudo bem, que a gente ia dar um jeito, mas... Mesmo aceitando, eu ainda tive umas semanas aí de altos e baixos. Não sei se só hormonal, mas se era preocupação da minha cabeça mesmo, mas não tive uma reação muito boa. A Fabine Fernandes perguntou: eu sei que você gosta de bordados e trabalhos manuais. Tá fazendo ou pretende fazer alguma coisa especial para bebê? Pretendo fazer, eu ainda não comecei a fazer porque eu tava com algumas encomendas de bordado, mas eu pretendo sim, eu não sei se exatamente coisas de bebê, coisas de gatinhos, coisas de pôneis, de dinossaurinhos, esses salvadorzinhos e as coisas que ela vai usar mesmo, quero fazer personalizada. Eu vou postar provavelmente no Instagram quando eu estiver fazendo pra vocês verem, então eu vou deixar aqui o link, por enquanto não tem nada. Magda Kim, de onde surgiu a ideia pro nome? Bom, pra quem não sabe, essa é Erika Yukihime. Yukihime quer dizer Princesa da Neve. E Erika é um nome que eu tinha escolhido desde que eu não sabia se eu ia ter filhos. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tava acho que na casa da minha avó, tinha uma revista dessas infantis, eu não sei se era Recreio ou alguma outra coisa parecida, mas tinha uns nomes aleatórios lá com significado, e Erika quer dizer poderosa. Então ali eu escolhi que ia ser minha filha, ia chamar Erika. E eu sempre gostei do nome Yuki pra menina, e eu só acrescentei o Hime recentemente, mas eu sempre tive na minha cabeça que se eu tivesse uma menina seria Erika Yuki, e agora é Erika Yuki Hime. Mariana Rosa Jordão perguntou: o que acha do mito sobre gatos e grávidas recém-nascidos? Acho que deveria ser mais divulgado? Eu acho, porque tem muita gente que por preconceito, por besteira, ou se desfaz dos gatos quando descobre que tá grávida, ou fica fazendo cabeça da grávida, ai não, porque traz doença, porque não sei o que, não sei o que lá. Não traz, tá, gente? O gato, ele pode transmitir doença se ele tiver muito acesso à rua, que ele pode pegar doença de outros gatos e obviamente passar, mas os meus gatos, eles são de apartamento, então eles não oferecem risco nenhum. Eles não têm contato com outros gatos para poder ser contaminados. A única coisa que a minha médica obstetra me recomendou é que eu não tivesse contato com as fezes. Obviamente que você não vai deixar ele deitar com o recém-nascido que tá sem imunidade nenhuma, mas a convivência com animais é muito benéfica, tanto acho que pro caráter da criança que tá se desenvolvendo, quanto a desenvolver mais resistência a alergias, outras coisas. Animais e crianças convivem super bem e não tem por que se desfazer de um porque tá chegando outro. A Priscila Vilar perguntou: você já sabe como quer que seja o parto? O ideal pra mim seria um parto humanizado. Parto humanizado só pra gravidez de baixo risco. Por enquanto, minha gravidez tá indo super bem, eu não tô tendo nenhum problema. Nem eu, nem a bebê, ela tá se desenvolvendo bem e tal. Então, tudo indica que vai ser possível fazer o parto humanizado. Se não for possível, eu gostaria de fazer um parto normal, claro, sem o medo de violência obstetrícia, tipo de cesárea desnecessária, de procedimento cirúrgico útil, de
de ser agredida mesmo pelas... Me revolta muito os relatos que eu vejo e esse é o meu maior medo. Então, a primeira opção seria parto humanizado, segunda parto normal mesmo, mas se for necessário uma cesárea a gente tem que aceitar, mas eu faria de tudo para evitar. Gisele Alves perguntou como tem sido a gestação. Logo que eu descobri, assim, foi complicado porque eu tava passando muito mal já. É a pressão baixa mesmo quando você tá na grávida, mas a minha pressão sempre foi baixa e tava caindo horrores. Eu passava muito mal no trabalho, eu tava quase a ponto de desmaiar, eu tinha enjoos terríveis. Eu comia, eu passava mal, se eu não comia, eu passava mais mal. Eu pego o trem pra ir trabalhar, um trem lotado, era horrível. Os primeiros 3 meses foram um pesadelo. Eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, mas eu passava bem mal. Agora o maior problema que eu tenho tido são câimbras. Então, sim, câimbras de exercício mesmo. Eu tenho comido banana, potássio e tal, essas coisas pra não ter esse problema, mas independente de eu ter esses cuidados ou não, se eu andar um pouquinho a mais, eu sei que eu vou sentir câimbra durante a madrugada. Aí eu acordo chá tipo, aí ele acorda, me ajuda a esticar a perna e tá tudo certo. Lívia Vitones, como é saber que sua vida vai mudar daqui pra frente? Perspectivas para o futuro e medos que você sente pela futura moranguinha que está vindo. Um dos maiores motivos para eu ter ficado desesperada é saber que a minha vida vai mudar completamente. Tipo, tudo vai ter que se adaptar ao redor dela. Não tem outro jeito de fazer as coisas, pra mim, pelo menos. Não tem. Tipo, um pouco aí pra você crescer, porque eu vou fazer essas coisas que primeiro não dá pra fazer isso. A gente vai sair desse apartamento daqui a uns anos, quando ela precisar entrar na escolinha, ir pra algum lugar que tenha educação e saúde pública de fácil acesso, que tenha melhor qualidade pra ela. Eu vou começar a fazer uma poupança logo pra quando precisar. Plano da gente mudar pra um lugar que tenha melhores condições para ela crescer. Medos que você sente pela futura moranguinha que está vindo. Meu maior medo é porque ela vai nascer menina. Independente de quando ela for mais velha, ela não se identificar com esse gênero. Lógico que ela vai ter meu apoio, mas o fato dela nascer menina, independente da criação que eu dar pra ela, é uma coisa que vai definir como é que ela vai ser tratada na sociedade. E eu tenho muito medo por ela, porque por mais que as coisas vão melhorando com os anos, eu não acho que o mundo seja um lugar seguro para uma menina. Independente da criação que a gente dê, a gente não cria os filhos dentro de uma bolha, a gente não pode proteger eles de tudo. Então esse é o meu maior medo. Eu sei as coisas que ela vai estar sujeita por ela nascer menina, por ela ser lida como uma menina pelos outros. Então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas infelizmente nem tudo está ao meu alcance. A Ana Rosa perguntou: adoraria saber como foi descobrir isso, como sua vida mudou com isso, se tem medo que seus gatos fiquem ciúmes da Erika, se pretende inspirar o estilo dela de vestir em Lolita, enquanto essa decisão depender de você. Sobre descobrir eu já respondi. Como minha vida mudou, bom, tá mudando. Eu tenho medo que meus gatos fiquem com ciúmes? Não. Meus gatos, eles são um pouquinho ciumentos, tipo, se eles vêm fazer um carinho em um, eles chegam, é minha vez, minha vez. Mas eu não tenho medo, tipo, deles brigarem com ela. Nenhum medo disso. Pretende inspirar o estilo dela de vestir em Lolita. Olha, eu não acho Lolita prático ou confortável nem pra gente. Então, lógico, eu vou vestir ela do jeito que eu achar bonitinho, enquanto depender de mim. Eu já tenho uma camisetinha de morango, eu já tenho um body de gatinhos, eu já tenho uma roupinha que vem com bloomer, que a madrinha dela deu. Eu quero vestir ela de maneira fofa, porque eu acho bonito, mas também tem umas roupinhas mais, sabe, tipo de dinossaurinho, do Corinthians, porque é o nosso time, meu e do Charles. Eu gosto de, tipo, de impor aos filhos o que eles têm que gostar, baseado no que a gente gosta, mas eu acho bonito assim, eu vou vestir assim. Então logo ela demonstre vontade própria de escolher as próprias roupas, vai ser respeitado e incentivado. Inês Figueiredo: queria que você me comentasse um pouco sobre como serão os desafios para educar uma criança num lugar tão preconceituoso e fundamentalista. E também gostaria de saber como você fará para apresentar sua postura religiosa. O maior desafio, como eu disse, é porque a gente não cria filhos numa bolha. A gente está sujeito à influência da sociedade externa, de familiares, de amigos, de um punhado de coisas, de mídia, de várias coisas que não estão ao nosso alcance. Eu acho que esse é o maior desafio, fazer com que a educação que a gente passe para ela seja uma coisa que realmente entre na cabeça dela, para ela agir de acordo. Falando assim parece meio lavagem cerebral, mas eu acho que não deixa de ser. Sobre como eu apresentarei minha postura religiosa, olha, aqui em casa eu sou pagã,
O Charles, eu diria que ele é agnóstico. Se ela demonstrar interesse e curiosidade, eu vou explicar sim, mas jamais tentando fazer com que ela siga o mesmo caminho que eu. Se ela escolher por vontade própria, ótimo. Se ela se interessar, eu vou incluir ela no meu, digamos assim, no meu dia a dia espiritual, porque eu acho interessante, tipo, é uma coisa mais que ligaria a gente. Se mais tarde ela decidir que não é pra ela, que ela não quer saber disso, paciência. Ela também resolveu tomar um caminho religioso totalmente diferente do meu. Ok, também, contanto que ela não venha, tipo... Pensou se ela vira cristã fervorosa que resolve falar: ah, minha mãe mexe com bruxaria, minha mãe isso, minha mãe isso, aquilo. Eu vou achar péssimo. Do mesmo modo que eu quero que ela tenha a liberdade religiosa dela, ela vai ter que respeitar a minha. Afinal de contas, né? Yumi Hana, tem uma pergunta boba. Pretende encher ela de babadinhos, quem sabe um vestido Switch? Então, é o que eu respondi. Eu vou colocar o que eu achar bonito, até o momento que ela puder escolher por si mesma. Porém, eu não quero encher de muita coisa porque eu sei que é desconfortável. Eu lembro que minha mãe, tipo, arrumava umas roupas lindas pra mim, mas eu achava que aquilo pinicava, que apertava e não deixava ela colocar de jeito nenhum. Porque, lógico, o adulto vai passar a mão pra, ok. Hoje em dia a gente usa saia de filó e de tule numa boa. Eu achava que o tule era uma coisa que rasgava a minha pele, era horrível. Então tem que levar em conta essas coisas. O que é confortável pra gente não é pra criança. A Sara Metiste perguntou: quero saber qual você acha que vai ser o maior desafio em criar uma menininha sendo você mãe e feminista. Independente de como eu criar ela, independente do que foi incentivado em casa, ela vai sofrer influência das pessoas, sofrer influência e julgamentos das pessoas por ela ser lida como menina. O maior desafio vai ser empoderar a minha filha, fazer com que ela seja forte o bastante pra lidar com isso, pra lutar, pra revidar se preciso. Ela vai precisar se defender. Eu tenho pavor de gente que, sabe, o menininho vem tentar abraçar a menina, ai, deixa. Fica incentivando a menina a retribuir quando a menina tá visivelmente desconfortável. Isso é tão horrível. Você fica ensinando a menina que, tipo, ela não tem vontade, ela tem que agradar porque o corpo da mulher é público. Porque se alguém quer fazer um carinho, ela tem que aceitar. Isso que é inocente, que é bonitinho, duas crianças se abraçando e tal, mas é horrível. Então, tá um negócio assim, ou então querer que a criança sorria e seja amável com todo mundo. Não dá, cara, não dá. A criança é um ser humano, ela tem o direito de dizer não. Aliás, quanto antes ela aprender a dizer não, melhor. E última pergunta, do Wesley Oliveira. Você já teve algum desejo de comer algo estranho? Estranho não, só que por causa dos desejos eu deixei de ser vegetariana. O primeiro desejo que eu tive mesmo foi de comer nugget. Eu fiz um nugget, achei horrível, nossa, que coisa ruim. Deu vontade de comer bolo de milho. A Mari arranjou no dia pra mim, depois a minha avó fez. Não tive nenhum desejo esquisito, só desejo assim. Então, eu voltei a comer carne por causa dos desejos, mas eu não gosto, eu continuo não gostando, tipo, continuo evitando. Não compensa o mal-estar e a sensação de culpa mesmo que eu sinto depois. É isso. Desculpa o som horroroso e se tiverem mais perguntas podem ficar à vontade. Talvez eu faça outro vídeo, talvez não. Eu gostei de fazer o vídeo, pôr algumas coisas pra fora e poder compartilhar com vocês. Apesar de eu ter dito que eu fiquei desesperada e tal, a partir do momento que eu aceitei, pensei, não, ela vai ser mãe e é isso, e eu vou fazer o melhor que eu puder. Independente de ser uma coisa que eu planejei, independente de ser uma coisa que eu queria, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu sei que eu tenho amigos, eu tenho família que me apoiam, que torcem por mim, que sempre vão estar aí pra mim, mas meu lugar nisso, ninguém vai poder substituir, ninguém vai poder pegar pela mão, não, deixa, agora eu posso fazer isso por você, porque não vai. Érica, você pode não ter sido planejada, mas isso não faz de você menos amada ou menos querida. Espero ser um bom amor pra você, Charlie seja um bom pai pra você, e que o mundo seja bom pra você.